Olá, pessoal, sejam bem-vindos todos e todas aqui, no nosso curso de Finanças Pessoais. Aqui quem está falando com vocês é o Moisés, Nós vamos compartilhar aqui esse nosso curso junto com o Rafael e junto com o Gabriel, eles vão falar daqui a pouquinho também, A nossa apresentação vai estar ao final aqui do nosso curso, o material vai estar disponível, para vocês conhecerem um pouquinho mais aí sobre a nossa trajetória profissional e também até pessoal, A gente já milita há algum tempo nesses temas de contabilidade, finanças, tributos, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, e carente até de atenção nos dias atuais, que é finanças pessoais, para a gente organizar aí todo esse nosso mundo financeiro, tá certo? A gente começa aqui, a apresentação e a nossa evolução está dividido aqui em 4 grandes pilares, Eu vou fazer aqui essa abertura, o Gabriel entra conosco aqui para falar o segundo tema, o Machado o terceiro, e a gente fecha aqui a nossa apresentação e o nosso curso de finanças pessoais, tá certo? Bom, claro que falando sobre finanças, a primeira coisa que nos vem à mente é o que é finanças pessoais. A gente traz aqui um conceito que é emprestado lá da academia, um conceito mais literal, no qual finanças pessoais ela é tratada, como uma disciplina onde a gente aplica os mesmos conceitos do conhecimento financeiro que está presente aí no mundo empresarial. Então, do mesmo modo que as empresas olham para esse ambiente financeiro e também emprestam esses conceitos, nós também podemos fazê-lo para poder, no nosso dia a dia pessoal e familiar, tomar decisões que vão nortear aí todo o nosso contexto financeiro, tá? E, basicamente, pessoal, a gente traz aqui na tela, aqui no meu centro, nós temos ali essa figura da mão com dinheiro, que é o salário, seria as entradas de recursos, e nos dois extremos, nós temos aqui do lado esquerdo as dívidas, Claro que quando a gente tem o nosso salário, temos ali, os nossos recursos, nós precisamos empenhar gastos naturais para nossa sobrevivência diária, saúde, educação, lazer, E também pensando em investimento, que está aqui do nosso lado direito. Então, esses dois temas, dívidas e investimento, nossos gurus aqui, Rafael e Gabriel, até rimou, pessoal? Gabriel, Rafael e Moisés. Aliás, diga-se de passagem, gente, nós estamos aqui com um profeta, um anjo e o Rafael. O Rafael vem na baila aí, Vem na baila junto com a gente. Então tem que dar certo esse negócio, tem que dar certo. E claro que quando a gente fala de finanças, o que está implícito? Nós falamos aqui do conceito mais acadêmico, emprestamos esse conceito do mundo empresarial, mas tem um pano de fundo, pessoal, algo bastante importante, que está vinculado em finanças pessoais, e não tem como a gente falar de finanças pessoais emprestando esses conceitos, se a gente não pensar e falar sobre planejamento e organização, Na medida em que o tema finanças pessoais tem, de um lado, dívidas, que temos que ter bastante atenção, e investimentos, que são oportunidades que a gente tem, para poder acrescer o nosso patrimônio, tudo isso tem que ser levado em consideração por meio de planejamento e organização. Se a gente não planejar e não organizar o nosso estado financeiro, com certeza a gente vai ter um problemão pela frente, Então, a ideia, inclusive, com esse curso, junto com vocês aqui, é trazer essas dicas, esses conceitos, para que as coisas fiquem mais claras, E a partir do planejamento e organização, a gente tem aí uma vida financeira equilibrada, tá certo? Feito isso, então, dado que o planejamento é um dos suportes, que sustenta aí todo esse conceito das finanças pessoais, a gente traz aqui o conceito de planejamento. E para falar de planejamento, nós não poderíamos de trazer uma outra terminologia importante, que é o objetivo. Ora, sem objetivo não tem planejamento,
né? E dizer assim que também planejamento sem objetivo é quase que algo sem propósito nenhum, né? Diria a vovó que é macarrão sem queijo, tá certo? Então, o objetivo está para planejamento, assim como o planejamento está para objetivo. E quando a gente fala de objetivo, até a gente vai falar disso para retomar aqui o planejamento, nós deixamos para você, não vamos trazer agora aqui na tela, em benefício do tempo, mas tem aqui, né, um link do YouTube, e aí depois você pode colar ele no seu navegador e assistir, né? É um desenho animado, que é um trechinho daquele desenho de Alice no País das Maravilhas, né? E ela estabelece um diálogo ali com um dos personagens do desenho, e a ideia que está por trás, ela está meio perdida e que não sabe que caminho tomar e tal. E aí ele é perguntado, mas aonde você quer ir? Ela fala, não, qualquer caminho serve, né? Então, veja bem, quando nós falamos de objetivo, é essa frase, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? E quando a gente pensa em aspecto financeiro e principalmente em finanças pessoais, se a gente não tem um objetivo estabelecido, né, de como empenhar o nosso recurso, os nossos ganhos, né, naquilo que nós temos de objetivo de gasto, com certeza a gente vai ficar totalmente sem direção e as coisas tendem a ficar cada vez mais complicadas. Então, quando falamos lá de planejamento, o que nós queremos dizer com isso? Primeiramente, nós temos que ter um objetivo definido. O que é que nós queremos, né? Aonde nós queremos chegar. E aí, obviamente, com esse objetivo estabelecido, o que é planejar, então? É pensar antecipadamente como que nós vamos alcançar ou atingir esse nosso objetivo. E aí vem, então, as ferramentas, os meios que nós precisamos, né, para poder alcançar esse objetivo. E tem perguntinhas falando sobre finanças que nos ajudam a pensar nesse objetivo e também a estabelecer algum planejamento. Por exemplo, como você espera estar financeiramente daqui a um ano, né? Eu sei que quando a gente fala de finanças, é bem assim, né? Falando de dinheiro, é melhor a gente nem pensar em nada, seja o que Deus quiser, o que deu, deu, se entrar, entrou, se tiver que sair, não vou pensar nisso, não vou ficar escabelando aqui. Não é assim, né? Pelo amor de Deus, gente, não é assim. Então, a gente precisa ter esse horizonte. Poxa vida, o que eu quero para a minha vida financeira daqui a um ano? Pensando, inclusive, em entrada de recursos, né? Eu tenho meu emprego, quero fazer uma troca de emprego, eu quero acrescer os meus recursos, sei lá, né? Pegar um trabalho adicional, um serviço extra, né? Hoje está muito em voga que essa questão da pandemia, aí, né? Todos os trabalhos via internet, online, youtubers, enfim, tem bastante jeito de ganhar dinheiro hoje, viu, gente? Então, dá para a gente pensar. E planejar é isso, né? Nesse objetivo, a gente planeja. Ah, eu quero, sei lá, trocar de carro, eu quero reformar a casa, eu quero, né, comprar um vestido novo, né? As mulheres gostam bastante de vestido, sapato e tal, né? Então, a gente precisa colocar isso em perspectiva, né? Num curtíssimo prazo, que um ano é um curto prazo. E daqui 5 anos? Quero casar, né? Alguém pode estar assistindo a gente, já é casado, outros têm um namorado, vai arrumar namorada ainda, não importa, né? Ah, eu vou comprar uma casa daqui 5 anos, né? E daqui 10 anos? Eu comento com o Rafael e com o Gabriel, que são mais novos que eu, vocês podem ver pelo cabelo branco, né? Que daqui 10 anos, o meu objetivo é estar aposentado, tá? E quando eu falo estar aposentado, entenda, não é isento de atividades. Eu falo aposentado do ponto de vista financeiro, eu ter alguns recursos que consiga subsistir a minha vida. E aí, então, eu ficar livre para exercer a minha atividade, né? Com mais tranquilidade, inclusive uma questão social, enfim. Esses são os objetivos que precisam nortear a nossa vida. E quando eu tenho esse objetivo, no meu exemplo, daqui 10 anos, está com uma certa independência financeira, eu olho para o meu planejamento. O que está implícito aí? Olha, eu já tenho uma filha que está terminando a faculdade, o último ano dela, né? Olha, daqui 10 anos ela já vai estar com serviço, casada, organizada. A menor está no colégio, indo agora, né? Daqui 3, 4 anos para a universidade. Mas daqui 10 ela já vai ter terminado. E eu começo a organizar as minhas contas, né? E meu empenho de recursos para isso, nesse horizonte de tempo, para que eu consiga, né? Alcançar esse objetivo.
Pessoal, isso é planejamento. E sem isso, com certeza, o nosso mundo financeiro pessoal, particular, fica bastante desorganizado. E falando em desorganizado, nós falamos lá sobre organização, não é verdade? E a gente quer falar sobre isso aqui. Olha só, essas duas imagens aqui, acredito que reflete bem, né, o que é organização e o que é desorganização. E olhando, né, para isso aqui, quando a gente vê do meu lado esquerdo, que é esse armário desorganizado, me faz lembrar em finanças, né, pessoal? Minha primeira semana de casado. Eu casei com 21 anos de idade, jovem de tudo, inexperiente, aquele negócio todo. E eu me lembro que eu fui com a minha esposa fazer a primeira compra no mercado, né? Ah, é uma maravilha, né? Porque estava lá independente dos pais, agora estava com minha esposa do lado, né? E aí, então, cheio desse ego, eu vou comprar agora, né? O que me vem à cabeça. Eu lembro que a gente fez lá 2 carrinhos cheios de compra de mercadoria para 2 pessoas, né? A hora que aquilo passou no caixa do supermercado, gente do céu, que eu vi o valor. Aí então vem essa frase que está aqui, né? Fica tranquilo, no final vai tudo dar certo, não é assim? Vai tudo dar certo. Mas aquela compra que eu fiz estava igualzinho esse armário totalmente desorganizado, né? Sabe aquela frase que é assim, né? Você compra o que não precisa com dinheiro que não tem para agradar quem não gosta, ou até para mostrar uma pessoa que você nem é. E é muito disso que a gente vê em finanças pessoais, tá? É claro que no final isso não vai dar certo. É claro que naquele mês eu tive um problema financeiro gigantesco, né? Por quê? Porque era isso, né? Naquele mês sobrou dia no final do meu salário, sabe? Não é que sobra salário no final do mês, sobra dia no final do salário. E aí, então, o que a gente lança a mão para poder, né, conseguir sobreviver? Limite especial do cheque, que é um juro absurdo. Aliás, a gente nem pensa no que é juro, né? Tem uma pergunta aí, nós nem queremos saber o que é juro quando é assim, e vamos em frente, né? E ou então entra em cartão de crédito. Então, essa ideia, pessoal, né, de a gente organizar a nossa vida financeira é essencialmente necessário. E aqui, quando a gente vê esse armário organizado, somando isso com o planejamento que nós falamos ali atrás, agora há pouco, né? Nós temos aqui alguns conceitos importantes, né? Olha, como é que eu vou, né, gastar o meu dinheiro? Cuidado com o cartão de crédito, com o cheque especial. O que eu posso utilizar como ferramenta para controlar essas contas, né? O mundo financeiro, ou o nosso dinheiro, né? O nosso controle, ele não pode ser algo assim que acontece do nada, sabe? A gente deixa, né? Vida leva eu e o negócio vai indo. Não, nós precisamos ter ali uma ferramenta, uma planilha de controle, para que a gente possa, então, dentro da organização e do planejamento, colocar o que eu tenho de recursos, colocar o que eu já tenho de gastos assumidos, controlar essa situação. Se a gente vê que vai ficar apertado, que ficou desorganizado, vamos pegar então, né, esse cachecol que está aqui no meio, colocar ele do ladinho do jeito que está aqui, vamos diminuir um pouco, não dá para comprar aquele sapato, não dá para comer fora esse final de semana. Isso tudo é organização, porque se a gente não saber de que maneira a gente vai controlar as nossas contas, né, não tendo nenhuma ferramenta, como vamos organizar o nosso dia a dia? Impossível, né? Totalmente impossível. Então, aqui fica a nossa dica, né, dessa necessidade. E a gente traz até aqui, né, um modelinho de uma planilha que é muito simples, não precisa ser um expert em Excel, não precisa ser, né, um detentor dos conhecimentos igual Einstein da computação, não precisa. E quem até nem tem muita, vamos dizer assim, afeto com o computador, eu falo afeto, a gente não gosta, né? Assim, eu odeio. Pode fazer isso lá num bloco de notas mesmo, lá, né? Pega, sabe, o que nem papai fazia antigamente, eu via quando era criança, né? Pega uma folha de papel, reguinha, entradas de cá, saídas de lá, e a gente vai organizando, calculadorazinha na mão, para poder exatamente ter essa organização e esse planejamento. E é isso que nós apresentamos aqui. Então, de maneira bastante resumida já, o que é finanças pessoais? Finanças pessoais é uma ciência, uma disciplina que nos ajuda no dia
dia, planejar e organizar nossos recursos, aquilo que entra e também aquilo que sai, que são os nossos gastos, né? E com isso, então, fazer uma reserva para que a gente possa, com esse planejamento do futuro, alcançar objetivos que a gente tem de curto e de longo prazo. Perfeito? A gente vai entrar aqui agora, eu vou chamar até, né, o meu amigo Gabriel, porque a gente vai falar de fantasma, né? E o Gabriel é bem legal para falar de fantasma. E que são, dentro de finanças pessoais, um termo bastante utilizado, né? Que é gasto fantasmas, que por vezes, dentro de aquisições que nós fazemos, a gente acaba não levando em consideração, por isso, o conceito do gasto fantasma. Vamos lá então, Gabriel? Vamos lá, vamos lá. O que é gasto fantasma, meu amigo? Sabe que gasto fantasma é um nome sugestivo, né, e proposital, porque a gente não consegue ver e quando a gente consegue ver, assusta, né? Igualzinho um fantasma mesmo. Você olha lá, não está vendo nada. De repente, quando ele aparece, todo mundo toma um susto, né? Então, o gasto fantasma, ele tem esse nome aqui nas finanças pessoais. Por quê? Porque é aquilo que você não conseguiu prever, né? O Moisés bem colocou lá que a gente precisa de um planejamento, né? E planejamento é a gente conseguir enxergar antes o que a gente espera que aconteça. E é fácil de ver isso, né? Você vai fazer uma viagem. Todo mundo que vai fazer uma viagem faz um planejamento. Poxa, será que vai fazer frio? Será que vai fazer calor? Mas e se nevar? Poxa, ali naquele lugar não neva. Isso seria uma situação fantasma. Nas finanças pessoais é o mesmo esquema. Eu não consigo prever esse carinha e ele acaba me assustando quando acontece, né? Agora, o ponto importante e analítico aqui, né, aquilo que vai fazer a solução para que esse fantasminha aí, né, para a gente ter o caçador de fantasma, é o seguinte, né, será que realmente a gente não consegue prever esse gasto? Ou será que a gente só fecha o olho assim, né? Não, eu não quero ver. São pontos bastante importantes e que a gente precisa trazer para reflexão aqui no nosso controle, né? O gasto fantasma realmente ele tem uma dificuldade adicional, né? Você precisa parar um pouquinho para analisar, porém, né, ele já existia lá atrás. Quando você começou a fazer o teu planejamento, ele já estava lá. Talvez, né, o teu planejamento não tenha sido feito com um cuidado necessário para que ele fosse enxergado, né, para que você pudesse encontrá-lo. Entretanto, ele já estava lá escondidinho. E o ponto é esse. Como a gente faz para que isso realmente apareça, né? Para que ele não dê um susto na gente à medida em que isso aconteça. E a solução é simples, está até escrito ali em negrito, né? É uma análise aprofundada, é uma análise cuidadosa, é você, antes de fazer uma aquisição, repensar, pensar de novo, né? E colocar todas as possibilidades, inclusive os cenários pessimistas, né? Considerar os cenários pessimistas até para aquilo que parece um pouco simples, né? A gente vai dar um exemplo bastante resumido que mostra como o gasto fantasma aparece sem a gente ter o devido cuidado, né? Um exemplo prático que todo mundo já viveu de alguma forma, né? Vamos comprar um carro. Quem não quer um carro zero, né? Se fosse nesse preço de 32.700, né, Moisés? Eu ia querer 2 ainda, né? Porque hoje em dia um Gol 1.6 está quase 70 mil reais, né? Então, que saudade de um passado tão recente, né, Gabriel? E não é longínquo esse passado aí, mas não, hoje o cenário é outro. O cenário é outro. Mas supondo aqui um Gol zero por 32 mil reais e a gente foi lá e parcelou esse Gol em 60 longas parcelas que cabem no meu bolso de R$ 988. Não vamos nem falar, por enquanto, em juros desse processo, porque eu vou deixar esse assunto espinhoso para o Rafa ali na frente, especialista nesse cálculo de juros, ele vai dissecar esses problemas com vocês com bastante precisão. Mas vamos pensar aqui no nosso gasto. Eu ganho lá R$ 3 mil, um bom salário, um ótimo salário, porém quero comprar um carro aqui de R$ 32 mil, parcelado em 60 meses, vou pagar R$ 988 por mês e não vou precisar nem da entrada. Olha que beleza. Bom, ganho 3 mil, supondo que caia esse dinheiro na conta, a gente sabe que tem lá os encargos, etc. Suponho que esse dinheiro caia na tua conta, sobram R$ 2 mil ainda para eu sobreviver. Tranquilo, vamos em frente que o carro é meu, né? E o vendedor vai dizer exatamente isso para você. Vai em frente, meu amigo, porque não vai consumir um terço da tua renda, é tranquilo, 2/3 você consegue sobreviver.
as coisas que passam desapercebido, aquela água que passa embaixo da ponte, a gente nem vê e o dinheiro vai embora. E aí naquele guarda-roupa desorganizado, quando a gente se pergunta aonde foi parar o meu dinheiro, aqui vai estar parte da resposta com toda certeza, né? Eu não vou deixar o meu Gol zerinho bala na rua lá sem um seguro adequado, né? Preciso de um seguro. Afinal, eu comprei um carro zero, né? Eu vou precisar colocar um segurinho nele lá. Já vou gastar aí R$ 1.200. Vamos fazer uma conta sempre pensando num período civil, né? Num ano, né? 12 meses, eu já estou gastando, além dos 988, R$ 100. A gente já está falando aí de 1.088. Eu também tenho impostos, né? Que estão relacionados aí ao valor do veículo. Nesse caso aqui, estamos falando de R$ 800 por ano em impostos, mais R$ 67 da minha parcelinha. Poxa, estou com carro zero, né? Eu vou ter que fazer umas viagens, né? E sabe que as estradas estão cheias de pegadinhas, apesar, né, da gente ter tido uma melhora nisso, né? Diminuíram ali os números de radares aí pelas pistas, entretanto, é um risco que a gente corre. E prever uma multinha por ano não me parece nenhum absurdo, né? No nosso caso do Moisés, que gosta de brincar de Ayrton Senna, eu colocaria essa conta por 5. Então, prever uma multa seria bastante razoável. Já é R$ 120 no ano, né? Mais R$ 10 por mês de gasto. E você foi modesto aí, né, Gabriel? Porque hoje as multas, meu amigo do céu, acho que nem sei se tem multa 120 mais, viu? Estamos sendo razoável, né? Estamos sendo razoável, né? Mas realmente uma multinha vai acontecer. Passei falando no celular, etc. Bom, preciso guardar esse carro em algum lugar e eu trabalho no centro da cidade, que é a maior parte dos casos, né? Vou ter que pagar um estacionamento, porque, de novo, apesar de ter seguro, eu não quero deixar o meu carro ao relento, né? É meu carro zero, ele é todo lindo, cheiroso, eu vou deixar ele guardadinho lá no estacionamento. Então, o estacionamento vai custar, em média, aí, R$ 12 por semana, que dá uns R$ 600 no mês, a gente está falando de R$ 50 por mês, né? Mais uma graninha que vai gastar. Tudo isso eu não tinha, né? Pensa que lá, a única coisa que eu fiz foi adquirir um veículo. Agora eu já estou com uma listinha aqui. E vou ter que, para que esse veículo funcione, eu não tenho como fugir, né, desse gasto que é o combustível, né? Estamos sendo bastante modestos também, pensando que Bauru é uma cidade tranquila, a gente não vai ter muito carro na rua, né? Vamos andar pouco, porque ele é novo, né? Não estou considerando aqui as viagens e tal. Vou gastar aí R$ 150 por mês de combustível, um tanque aí por mês de etanol. E, né, adicional a tudo isso, o meu belo carro, ele não vai ser novo para sempre, né? Infelizmente, ele vai se depreciando, ou seja, ele vai se desgastando com o passar do tempo e vai perdendo valor, né? Essa perca de valor, ela tem que ser mensurada, porque daqui 5, 6, 7 anos eu vou querer trocar e vou precisar de um carro novo, né? Quando eu for trocar, esse carro vai ter uma depreciação, ou seja, ele vai perder parte do valor lá de aquisição de 32.700. A gente fez uma média bem modesta aí, de 10% ao ano, ou seja, ele terminaria 10 anos sem valer nada, me parece bem modesto. Nós estamos falando aí, em 12 meses, de R$ 272, né? E aqui a gente pode considerar também os eventuais gastos com manutenção e etc., que poderia estar aí dentro dessa depreciação. Ainda não está aí, né, nesse exemplo, só para a gente ter uma noção de grandeza, né? Não está aqui troca de óleo, não está aqui, poxa, eu queria trocar aqui a cor do farol, colocar um filme no vidro, nada disso. Algo bem simplório. Olha o tamanho do problema. A gente saiu lá de um gasto de R$ 988 e foi para um custo mensal total, que está ali tarjado em laranja, de R$ 1.637, né? Um aumento de 65% no gasto. Será que aquele meu salário, meu ótimo salário, diga-se de passagem, de R$ 3.000, eu consigo viver só com metade dele porque eu comprei um carro, né? Enquanto era 1/3, poxa, eu ainda tinha R$ 2.000 para viver. Agora eu tenho menos da metade. E será que isso foi realmente programado, Moisés? Será que a minha organização financeira me permitiu enxergar esse fantasma? Ou a hora que ele acontecer lá em dezembro, a hora que chegar a conta do IPVA, né, em janeiro, no começo do ano, quando vem o IPVA, eu falo assim, me assustei. Com certeza não, né, Gabriel? Até porque a gente fala que tem dois
conceitos, né, que às vezes eles se confrontam, que é razão e emoção, né? E a gente é muito mais emocional do que racional, venhamos, né? E quando a gente está com essa emoção, comprar um carro, né, e adquirir aquele bem, não existe razão nenhuma. A gente não vai considerar, a gente ignora, fala fantasma não existe, né? E vamos. E outra, que é que vem a reboque disso, porque nós falamos de planejamento e organização, né? É claro que na medida em que a gente está com um carro novo, a gente colocou o combustível, né? E esses acessórios que eventualmente também é emoção, né? Ela compra para a gente, não é eu que compro, né? É a emoção que compra por mim. Eu não tenho culpa, a minha culpa é minha emoção. E aí a gente vai querer dar uma voltinha a mais e tal, vai gastar um pouquinho mais de combustível. Então, isso tem que ser considerado, inclusive imprevistos. A gente não colocou ali manutenção, uma questão de imprevisto, de repente ter um gasto, porque né, se envolveu num, Deus o livre, mas num acidente. Então, quando falamos em planejamento e olhamos para gasto fantasma, é a gente colocar no nosso rol, né, de compromissos eventuais despesas que podem acontecer, né? Ainda que sejam, vamos dizer assim, numa condição remota de acontecer. Finanças vai muito no emocional e a gente precisa de ter um aspecto racional para poder trabalhar com finanças. Mas é importante um ponto nisso que você falou, porque tem um fantasminha que tem nome, né? Um gasto fantasma que é nomeado, que é o gasto JAC, né? Então, já que né, a gente está fazendo isso, faz aquilo também. Já que a gente começou a reforma, vamos trocar a roupa também, vamos trocar a máquina de lavar. Então, esse gasto fantasma ele tem até nome, que é o famoso JAC. A gente tem que ter bastante pulso firme, né, para poder vencê-los. A gente passa para o segundo tópico, né, para falar um pouquinho aqui das dívidas, né? E essa figura representa muito bem o que é a dívida, principalmente no cenário econômico que a gente tem no nosso país, né? Qual é esse cenário econômico, né? O que acontece aqui? A gente tem, num contexto geral, né, poucas instituições financeiras de peso, né? Temos aí 4 ou 5 grandes instituições financeiras e ficamos aí, de certa forma, reféns de algumas situações. Entre elas, né, essa situação envolvendo cheque especial e cartão de crédito, né? Por que essa figura de bola de neve ela representa bem essa situação, né, desse cenário nacional que a gente tem? Porque os juros são tão altos, que uma vez que você ocorre neles, né, uma vez que você faz uso desse tipo de recurso, que é o cheque especial e que é o cartão de crédito, que infelizmente é o que a gente mais usa, né, o que de modo geral é mais fácil de você acessar, sair dessa onda, dessa bola de neve que vai se formando com esse montante de juros é um trabalho muito difícil. Não vou dizer impossível, porque nada é impossível, mas é um trabalho que vai demandar muito planejamento, muita organização e, de certa forma, até abrir mão, né, de algumas coisas por um determinado tempo para que você consiga aí, organizar essa sua vida financeira. Então, o destaque aqui é esse. Os juros compostos atrelado a essas dívidas caras, né, que são as dívidas mais comuns, cheque especial a 324% ao ano e cartão de crédito a 328% ao ano, são irreais, né? Em nenhum lugar do mundo isso acontece dessa forma. É algo específico do nosso cenário, dá muito dinheiro para banco, com certeza, mas para as finanças pessoais, para a gente que está aqui fazendo uso desse dinheiro, é realmente muito prejudicial. E é importante aqui um ponto, quando a gente fala cartão de crédito, a gente não está dizendo que utilizar o cartão de crédito é prejudicial. Vamos separar só o momento, né? O que causa os juros no cartão de crédito? O que causa os juros no cartão de crédito é quando vem aquela bela fatura de R$3.000 e você olha aquela linhazinha e fala assim, nossa, eu posso pagar só 500, eu tenho um pagamento mínimo aqui, né? Então, quando eu olho aquele pagamento mínimo, por que eu deixei de pagar os 3.000 e paguei só 500? Porque parte, né, esses R$2.500 que eu não quitei, eles foram postergados. Eu usei um cheque especial do meu cartão de crédito. E a operadora do cartão de crédito, o banco, a bandeira do cartão de crédito vai te cobrar uns juros sobre esse dinheiro que você não pagou. Esse é os juros que está aí na tela, né? Então, usar o cartão de crédito de forma consciente é super bacana e te ajuda até a organizar. Que lugar do mundo você vai lá, passa as contas e ele te manda uma planilha pronta dos gastos? Olha que delícia!
Você nem precisa montar aquela planilha difícil que o Moisés apresentou ali no começo, o cartão de crédito te dá ela prontinha, né? O problema é só o seguinte, tomar cuidado e não entrar nesse giro de crédito e você comprar mais do que aquilo que você pode pagar. E aí fazer uso desse cheque especial que está aí vinculado ao teu cartão. O cheque especial já é mais comum, né? Todo mundo já conhece. Inclusive, tenho amigos que achavam que o cheque especial fazia parte do salário. Cuidado, gente, o cheque especial não faz parte do salário, né? O salário é uma coisa, aquele dinheirinho que cai na tua conta todo comecinho de mês. O cheque especial é um limite singelo, que o banco vai deixando lá e você vai consumindo. Quando você vê ao final do ano, está pagando aí 324% ao ano. É praticamente uma agiotagem disfarçada, né? Então, o cuidado com a utilização tanto do cheque especial como os juros, né, como o financiamento via cartão de crédito é muito importante para que essa bola de neve não aconteça em nossas vidas. Uma vez que ela aconteceu, também não é o fim do mundo. Vamos só olhar para dentro de casa e ver por que eu estou alimentando esse monstro da neve aí, né? Por que esse cara não para de crescer? E aonde eu posso mitigar, o que do meu guarda-roupa está desorganizado, né? Que eu posso voltar isso um passo atrás, readequar os meus gastos, readequar a minha vida financeira para que eu saia dessa situação. Uma vez que você sair dessa situação, você vai achar até que ganha mais. Porque quem consome 320% do teu salário, meu amigo, você vai ter um aumento gigante de renda aí, fugindo dessa bola de neve, certo? E aqui fica uma dica também, né, Gabriel? Talvez alguém que está assistindo a gente está nessa situação, né? E tem algumas medidas paliativas, eventualmente, né? Buscar uma linha de crédito, um empréstimo, né? Que seja mais barato, vamos assim dizer, do que o limite do próprio cartão de crédito, ou os juros do cartão de crédito, porque aí você quita essa dívida que é muito alta, e acaba fazendo, né, uma dívida que tem um juro menor. Então, só nessa troca de dívida, chama de troca de dívidas, né? Eu continuo devendo, mas dever para alguém que me cobra 328%, e se eu tiver possibilidade de dever para alguém, quando eu falo alguém, aqui é instituição financeira, né, que me cobre, por exemplo, sei lá, né, 30% ao ano, e tem linhas de crédito para isso, é muito melhor. Nós estamos falando que é quase 10 vezes menos. Então, fazer essa organização é muito saudável. Avaliar esse contexto e fazer essa troca de dívida buscando essa diminuição da bola de neve, que é o juro composto, né? Pois bem, né? Então, até, né, complementando esse teu ponto, mas esse que é ultra pertinente, né? E justificando a questão do cheque especial e o cartão de crédito, né? Que aí apresentam uma taxa de juros assim exorbitante, né? E fazendo um link com a tua questão, né? Onde você apresentou a importância do planejamento, né? A gente tem que ter em mente que por uma eventualidade, uma situação ou outra, né? Se faça necessário a tomada de recursos de terceiros, né? Você se usar de um capital do banco, né? Para suportar, né? alguma questão financeira ali momentânea, né? E face a isso, você tem lá como opção o cheque especial com essa taxa, né? Assim, a perder de vista, o cartão de crédito também, né? Mas eles têm esse custo elevado porque eles estão ali à disposição, né, e de muito fácil tomada. Então, se você identificar que existe sim uma necessidade de uma tomada de recursos, isso através de um planejamento, como você mencionou lá no início, né, você de fato tem acesso a linhas de créditos com uma taxa de juros muito inferior ao aqui apresentado, né? E, portanto, você fica numa situação mais confortável, né? Com um custo, né? Frente a essa tua necessidade muito inferior do que o cheque especial e o cartão de crédito, que são linhas assim que você já tem ali disponível e você acaba usando pela facilidade que isso representa, né? Mas, via de regra, a gente tem que estar atento e se planejar para, em caso de um determinado déficit, você conseguir buscar uma alternativa mais vantajosa. De fato, né, o banco se aproveita da nossa inércia para ganhar mais dinheiro, né? Então, planejamento evita isso aqui, né? Bom, então a gente viu que cheque especial e cartão de crédito realmente são bolas de neve e a gente tem que realmente evitá-los, né? Uma vez que aconteça,
olhar para a planilha, olhar para os teus papéis, olhar para o teu controle, para a tua organização e pensar em alternativas mais viáveis. Não deixa a inércia, né, o dia a dia, as outras preocupações passarem adiante, porque no final do ano você vai estar pagando aí o teu salário mais 3 vezes a tua dívida e o negócio consome todo o teu dinheiro e aí vira cada vez uma bola de neve ainda maior, certo? A gente faz no próximo slide um exemplo, né, como é que funciona isso na prática, né? A utilização real de um cheque especial. Eu já deixo até um aviso aqui no canto que risco de avalanche, né? Porque se você entrar nessa roubada, o risco da avalanche é gigante. Vamos pensar aqui, pessoal, numa dívida de R$1.000, uma dívida barata, né? E colocando essa dívida no teu cheque especial, então fui lá em janeiro e peguei R$1.000 no meu cheque especial. Não consegui pagar esses R$1.000 e estou R$1.000 devendo todo mês lá no banco. No final do primeiro mês, né, essa dívida de 324% ao ano, esses R$1.000 vão se transformar em 1.127. No final do sexto mês, você já dobrou essa dívida. Ela saiu de R$1.000 e foi para 2.059. No final do primeiro ano, você triplicou mais um pouquinho, praticamente quadruplicou essa dívida, ela foi para R$4.240. Então, uma dívida de R$1.000 em um único ano foi para R$4.240. Então, é um cálculo assim absurdo, né? Não existe no mundo investimento que te traga esse retorno e a gente vai ver isso no próxima apresentação. Olha só, a gente tem aí a mesma coisa acontecendo com o cartão de crédito. A dívida que era de R$1.000 foram para impressionantes R$4.280, ainda mais caro que o cheque especial. Entretanto, nós aqui, né, somos bons planejadores e colocamos esse nosso dinheirinho, esses R$1.000, eu não estou devendo, na verdade está sobrando. E eu fui lá em janeiro e depositei esses R$1.000 na minha poupança. Olha lá quanto de juros o banco vai me pagar, impressionantes R$60. 60, né? Te cobra 3.240 e te dá 60. Exatamente. Então, para que isso é fácil, né? E com esse número de R$1.000 dá para a gente ver a disparidade que é entre o esforço que você tem para que o dinheiro renda, né? Para que ele trabalhe para você, e quão fácil é com um pouquinho de falta de planejamento, porque quem que nunca passou com R$1.000 negativo, né? Acontece. Né? Com um pouquinho de falta de planejamento, você perdeu um pouquinho do controle, olha como a bola de neve acontece de forma rápida. Em um ano, sua dívida quadruplicou. Enquanto que se você tivesse... Pode falar, Rafa. Desculpa. O detalhe é o seguinte, né, Gabriel? Que esses R$1.000 aqui, que você ou alguém colocou na poupança, é os R$1.000, ou é o R$1.000 que o banco pega e empresta aqui no cheque especial ou no cartão de crédito. Então, quer dizer, o custo dele é de R$60, que é o dinheiro que ele te remunera, que ele te paga para captar esse dinheiro, né? E ele ganha lá R$3.240 aqui no caso do cheque especial ou R$3.280 no caso do cartão de crédito. Né? Esse é o negócio do banco, esse é o ganha-pão do banco, né? Mas existe um vale muito grande entre uma coisa o rendimento e o ganha-pão do banco e é a avalanche que mata aí metade da população brasileira, né? Então a gente... Não, eu ia dizer assim, né, Gabriel, se for de avalanche ao lado disso, né, vamos deixar um pouquinho a técnica de lado e vamos chamar conceitos aqui mais filosóficos, né? Teve uma pesquisa recente e ela informa para a gente que essas dívidas de cartão de crédito, disparadamente, na grande maioria, são formadas dentro daquele quadro que nós colocamos de emoção. Óbvio que, eventualmente, você pode ter uma situação de saúde, uma questão que, de fato, né, seja necessário entre vida e morte, né? Quando a gente olha isso aqui, fala, a vida não tem preço. Não é isso que nós estamos falando. Mas, na grande maioria, é assim, eu vou contrair esse gasto, eu vou entrar no limite, né? Porque rapidamente eu consigo sair dele e eu pago. E aí acaba virando essa avalanche, né? Tem um guru financeiro, né? Que é o Warren Buffett, é o homem mais rico hoje nos Estados Unidos, acho que no mundo até, né? Ele está na Forbes lá, né? Ele fala assim, que quando a gente não se planeja, não se organiza e gasta com aquilo que a gente realmente não precisa, essa avalanche vem, a bola de neve vem e a gente vai ter que realmente vender o que a gente precisa.
para poder, né, sair dessa situação. Então, fica aqui, né, não vou dizer nem essa dica, né, esse pedido para a gente, né, dentro do planejamento de organização, ter cuidado. Às vezes vale a pena, né? Sabe aquele negócio? Vale mais um rosto feito do que qualquer dinheiro no bolso. Não, segue a intenção do teu coração. É até bíblico, né? Cuidado com o teu coração, que ele é maldoso. E às vezes o sentimento, né? Ele acaba dando uma rasteira na gente. Porque por vezes é assim, mais vale um gosto feito, né, do que o dinheiro que eu não tenho. E aí depois a conta vem, ela é grande, e sem contar a questão de imagem e tudo o que vem junto com isso, porque não é só a dívida, né, pessoal? Quantos casamentos desfeitos existem por conta de uma situação dessa, né? E quantas famílias que são impactadas ali no convívio por conta de uma situação dessa. Então, vai aí, né, essa reflexão para que a gente, de fato, né, tenha organização e planejamento. E pensando no casamento, né, é até engraçado, porque a gente conversa com muitos casais, né, e eles têm um cuidado tão grande em planejar o casamento, né, Moisés, né, Rafa? E eles planejam cada detalhe, cada centímetro daquela festa está planejado. Aí quando olha para dentro de casa, na hora de planejar a vida financeira, aquilo que vai reger o casamento, né, ajudar a levar aquela família adiante, aí não tem tempo, aí é difícil, aí tem outra coisa, e acaba caindo nessas armadilhas que o mundo financeiro traz, né? Então, realmente, o planejamento junto com o casamento é um ótimo exemplo aqui de algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Falar de investimento, né? Ninguém melhor que o nosso querido amigo Rafael, né? A gente já saiu das dívidas, já saímos lá do planejamento, já estamos planejados, já estamos sem dívida, já organizamos nossa vida, agora é aproveitar e fazer o dinheiro trabalhar pela gente, né, Rafa? Como é que a gente faz isso aí? É verdade, né, Gabriel? Eu estava pensando aqui tentar agora trazer um pouco de boa notícia, né? A gente falou de fantasma, falou de cheque especial, cartão de crédito, né, dívida, né, no contexto geral. Agora vamos tentar trazer a parte em que a gente consegue usar do dinheiro e dos juros, né, a nosso favor, certo? Então, né, a gente, nesse sentido, nesse último tópico, pretendemos aqui falar um pouquinho sobre investimentos, né? Então, assim, né, no primeiro momento aqui contextualizando, né, trazendo aqui o conceito do que é um investimento, em termos econômicos, né, trata-se do capital que se aplica com o intuito de se obter retornos ao longo do tempo, né? Ou até melhorando, né? Com a expectativa, né? De se obter retornos ao longo do tempo, né? Então, assim, nada mais é do que a aplicação de um capital com a expectativa de uma lucratividade, né? E essa aplicação de capital, ela pode ser de uma ordem operacional, né? Quando você aplica recursos de uma atividade empresária, né? Uma indústria, um comércio, alguma coisa no setor de serviços, isso independente do tamanho, ou quando você aplica recursos em um instrumento do mercado financeiro, né? Em algo que nada mais é que um produto, né? E que te gere uma determinada rentabilidade. E essa rentabilidade é o que chamamos de juros, né? Então, aqui, no bloco de baixo, a gente traz alguns exemplos, até em formato de quiz, para a gente tentar identificar, dentro desses itens abaixo, quais deles tratam-se, de fato, de um investimento e o que, de repente, é um investimento disfarçado, né? Que por muitas vezes a gente entende ou nos é vendido como um investimento, mas com uma análise um pouco mais aprofundada e minuciosa, a gente acaba entendendo que aquilo não trata-se de fato de um investimento, né? Então ali, né, o primeiro item, a gente tem aí o famoso título de capitalização. O que é um título de capitalização? Como o próprio nome diz, é um título, né, onde ocorrem aportes de recursos programados em um formato mensal ou até mesmo em uma única parcela, né, durante um período de tempo. Dentro desse período de tempo, né, quem adquire esse título de capitalização tem o direito de concorrer a um sorteio para ganhar um determinado prêmio, né? Então, assim, dentro desse período de tempo, você pode ou não ganhar esse prêmio,
né? E assim, né, Rafa, a gente brinca, né? Se tivesse presencial, de cada 10 pessoas que têm conta em banco, né, 11 já foram abordadas para comprar um título de capitalização, né? Com certeza, alguma vez na vida, alguém deve ter passado por isso, né? E assim, não, vai que é bom, é uma forma de você guardar dinheiro. Pois é, E o pior, né? O bancário ainda vende, mas eu conheço alguém que ganhou, viu? Já saiu nessa agência, né? Então tem agências que colocam assim uma faixa, né? Título de capitalização contemplado aqui, né? Então, assim, né? Tem todo esse apelo com relação ao prêmio. Posso contar uma boa dessa título de capitalização? O Gabriel falou que ganhou. Eu tenho meu amigo, Gumercindo. Vocês conhecem o Gumercindo? O Gumercindo comprou título de capitalização, cara, e ganhou. Ele ganhou lá 20 mil reais. O sonho do Gumercindo é falar, cara, eu quero fazer um investimento na minha casa. Eu ganhei esse negócio, 20 pau. Sabe o que ele fez? Colocou ar-condicionado na sala e nos 3 quartos. E aí, pegou os 20 pau e colocou, falou, fiz o investimento. Falou, Moisés, olha que maravilha, vem aqui na minha casa, vamos assistir um filme junto na sala. Agora tá tudo geladinho, esse calor do interior, né? Aquele negócio todo, a família dormindo no geladinho, aquele pai feliz da vida. Aí passou uns 3 meses, encontrei o Gumercindo tava triste, coitado. Ô, Gumercindo, aconteceu, meu amigo? Cadê? Passou já o efeito do título de capitalização? Cadê os 20 pau? Moisés, não sei o que eu faço, cara. O que tá acontecendo? Rapaz, eu tô precisando de uma grana emprestada. Mas, Gumercindo, você acabou de ganhar os 20 pau lá, fez um investimento na casa, colocou ar-condicionado. Cara, eu não tenho dinheiro para pagar a conta de energia elétrica. Esse gasto fantasma nem estava tão escondido, né? E olha que ele veio fruto de um investimento em título de capitalização, hein? E sabe o que é pior, Moisés? Sabe o que acontece com o teu dinheiro que você aplicou ali no título de capitalização, ou de uma vez, ou no mês a mês? Ao final do período, sabe o que vai acontecer? Você vai resgatar exatamente o que você aplicou, ou supostamente aplicou, né? Então, cadê meus juros, né? Cadê o rendimento, né, dessa aplicação? Então, é por esse motivo que a gente, né, pelo conceito, né, via de regra, a gente não considera o título de capitalização como um investimento, porque o dinheiro não trabalhou ao teu favor, não te gerou nenhum resultado, não te gerou rentabilidade, né? Agora, por sua vez, ali, né, a gente tem as ações, né? Então, as ações, trata-se de um investimento ou não, né? Então, vamos entender o que é uma ação. Uma ação é a parte ou uma fração do capital social da empresa, né? O capital social da empresa é um dinheiro que os sócios aportaram para as atividades desse empreendimento, né? Se esse empreendimento for uma sociedade de capital aberto, a gente tem essas ações negociadas em bolsa de valores, né? Por exemplo, né? Uma vez que essas ações estão negociadas no mercado, né? Numa bolsa de valores, você pode, né? Você tem a possibilidade de adquirir uma fração, né, um lote dessas ações, e desse modo você se torna, né, de certa forma, acionista, né, dessa empresa, né? Então, imagina assim, né? Hoje, eu vou lá e compro um lote de 100 ações a R$10, certo? Então, portanto, eu fiz um investimento, uma aplicação de R$1.000, certo? Né? Amanhã, né, passou um dia, o preço dessa ação, né, em virtude, né, das condições de mercado, né, de oferta e demanda por essa ação, das condições de saúde financeira e econômicas dessa empresa, né, esse preço ele pode sofrer alteração, né? Então, no dia seguinte, vamos dizer que essa ação se valorizou, né, e o preço unitário passou de 10 para R$11. Né? Então, portanto, no final desse dia, eu teria um saldo de R$1.100. Né? Então, do dia 1 para o dia 2, obtive uma valorização de R$100 perante esse investimento. Por outro lado, né, a gente tem o efeito inverso. Né? Se essa ação, nesse exemplo, se valorizou, né, de R$10 para R$11, numa outra situação ela poderia ter saído de 10 para 9, né? Portanto, ao final desse dia, desse período, eu teria um saldo de R$900, né? Se eu apliquei em 1.000 e hoje eu tenho 900, nessa situação específica eu acabei, né, perdendo R$100, né? Então, para esse tipo de investimento, onde
parte do meu capital, ou melhor, né, onde o meu capital investido pode sofrer algum tipo de alteração, a gente dá o nome de investimento em renda variável, né? Então, aqui a gente trata ações como um investimento, porém um investimento que tem um determinado risco embutido, né? Um risco de mercado, né? E esse risco faz com que eu tenha ganhos, né, acima de uma aplicação tradicional, mas eu tenho o risco também de ter uma parte do meu capital comprometida ou perdida, certo? O Rafa, é importante aqui nas ações que a gente não ganha só com a valorização, né? Mas ela também pode aí eventualmente pagar um dividendo para a gente, certo? Perfeito, com certeza, Gabriel, né? Com a atividade operacional da empresa, ela pode gerar lucros, né? Resultado ao final de um determinado exercício, né? E perante esse resultado, a empresa pode distribuir dividendos e você, de posse de uma dessas ações, né? Você tem direito, aí, dependendo do caso, a receber parte dessa distribuição. Pois bem, né? Aqui adiante, voltamos aqui no carro, né? E perante a explicação do Gabriel e do Moisés, onde a gente falou de gastos fantasmas, acho que não resta qualquer tipo de dúvida com relação a um carro não tratar-se de um investimento. Né? Infelizmente, né, Rafa? Todo mundo adoraria que investir em carros, né? Seria legal, mas para algumas determinadas empresas pode até ser, mas para a gente, na vida pessoal, realmente é um gasto, né? Não tem como É um bem de consumo, né? É um bem de consumo. E ali agora, né, na coluna da direita, no topo, a gente tem o mais tradicional e emblemático dos investimentos, né, que é a famosa caderneta de poupança, né? Então aqui, sim, de fato, trata-se de uma forma de investimento, é um instrumento bancário para captação de recursos e que te remunera frente ao teu capital investido, né? Aí somente com a ressalva de que, dentre as possibilidades de investimento hoje disponíveis no mercado, a caderneta de poupança talvez seja a que traz uma rentabilidade mais tímida, né? Seria a opção assim mais prática, porém a opção que traria menores frutos, né? Mas sim, é um tipo de investimento, inclusive bastante difundido, né, no mercado brasileiro. Aliás, né, Rafa, diga-se de passagem que no momento hoje, né, até por conta de pandemia e toda essa questão, né, do cenário econômico adverso, no real, a gente tem uma inflação maior do que o juro da poupança, né? Então, quando a gente fala assim, é mais ou menos do título de capitalização. Quando a gente coloca lá R$ 1.000 na poupança, considerando a tomada de preço, a subida de preço, né, do alimento, do combustível, frente ao que a poupança remunera, a gente estaria perdendo dinheiro. Apesar de, no conceito, ser um investimento, na medida em que uma inflação ela está maior do que o juro da poupança, a gente tem, então, uma perda, né, de poder aquisitivo com aquele dinheiro que ficou parado lá. Com certeza, né? E aí é a questão da tua rentabilidade nominal, né, que é aquele valor que você de fato recebe frente ao teu investimento, e isso comparado com a inflação, que é a tua rentabilidade real, né? Que, dado um cenário onde a gente tem um avanço contínuo e generalizado dos preços acima da rentabilidade que essa poupança te gera, né? Você tem uma perda do seu rendimento. Na sequência ali, a gente fala um pouco de consórcio, né? Também é um produto bancário bastante difundido, né, no Brasil, né? E aqui a gente vem na sequência aqui com o questionamento se trata-se de um investimento ou não, né? Resumidamente, o que é um consórcio? É a união de um grupo de pessoas com o intuito de adquirir um bem, né? Normalmente esse bem, na maioria dos casos, trata-se de um carro ou de um imóvel. E isso, né, tendo em vista a natureza, né, dessa operação, né, não trata-se propriamente dito de um investimento, né, apenas é uma formatação de uma estrutura que possibilita a compra de um determinado bem em grupo. E por último, né, a gente traz ali a questão do tesouro direto, né, como uma
sim, né, uma possibilidade de investimento que nada mais é do que a compra de títulos públicos, né, do governo, né? Então, o governo ele precisa de caixa, ele precisa se financiar, né? Por muitas vezes ele tem uma situação deficitária, né? Uma situação deficitária onde as suas despesas superam as suas receitas. Então, a conta não fechou no final do mês do governo, né? O que ele faz para captar recursos? Ele emite título no mercado, né? E esse título pode ser comprado por qualquer tipo de pessoa, né? Inclusive a pessoa física, né? Aqui no nosso nível, né? Então, quando a gente tem esse tipo de aplicação em títulos do governo, a gente tem ali um instrumento chamado de tesouro direto, né? Onde a gente coloca determinada quantia de valores em títulos públicos e o governo nos paga uma determinada remuneração para utilizar o nosso dinheiro por um determinado período. Perfeito, né? Então, aqui ao lado a gente trouxe até a figura de um cofrinho, né? Um porquinho, para falar um pouquinho da questão da reserva de emergência, né? O que seria a reserva de emergência, né? Pensando-se em investimentos, a reserva de emergência, de repente, é o primeiro passo que a gente deve pensar, né? Para se começar a poupar, né? Para se começar a investir, para começar a guardar dinheiro, né? Então, assim, né? O que a gente coloca ali? Que não existe uma regra única, né? Para se constituir uma reserva de emergência, né? Entretanto, né? Um consenso que existe, né? Entre os especialistas é que a gente deva constituir, né? Um colchão de liquidez, a gente deva constituir uma poupança que represente pelo menos 3 vezes os seus gastos mensais, né? O que isso significa? Eu tenho um dinheirinho guardado lá, né, no banco, que em caso de alguma eventualidade, não entra mais nada de dinheiro aqui, né? Secou as fontes de recursos, né? Eu consigo pelo menos por 3 meses sobreviver, manter a minha subsistência, né? Até que as coisas se desenrolem e se retome a minha fonte de receita, né? Isso para a gente ter uma noção, né, do que seria um patamar aí, pelo menos de consenso aí de mercado para a constituição de uma reserva de emergência, né? É importante aqui, né, Rafa, quando a gente fala da reserva de emergência, que as pessoas tendem a ser tímidas, né? Na hora de pensar na reserva de emergência, ela sempre acha que gasta pouco, né? Cuidado com isso, porque a reserva de emergência ela tem que ser de acordo com o teu padrão de vida, né? Então, se você gasta 5 mil reais por mês, a tua reserva tem que ser 15. Não adianta você pensar, não, mas numa emergência eu consigo gastar 2. Essa queda do padrão de vida vai te causar um prejuízo gigante, né? E volta aquilo que o Moisés falou diversas vezes aqui, o emocional conta muito, né? Você já vai estar numa situação delicada, sabendo de uma perda de renda, eventualmente uma perda de emprego, né? A reserva de emergência ela tem que estar embasada no que é o teu padrão de vida real. Não adianta a gente fazer uma reserva de emergência de uma pessoa que gasta 5 mil reais por mês, ela faz uma reserva de R$1.000 achando que 3 mil reais são 3 meses de gastos. Não é, né? Então a pessoa, vamos olhar para o nosso planejamento, vamos olhar para aquilo que é real, para aquilo que realmente aconteceu e fazer uma reserva de emergência adequada ao padrão de vida que eu tenho. Não, com certeza, Gabriel, você tem toda a razão, né? E a gente jamais pode deixar de esquecer de incluir aqueles gastos que são extremamente necessários, né, para a subsistência, né, como alimentação, saúde, né, enfim, né, inclusive até algum valor aí para algum tipo de contingência, né, algo não previsto, né, ou um gasto fantasma que possa surgir no meio do caminho, né. Então, a gente tem que, de fato, ser generoso nessa questão. Até voltando um pouquinho lá no tema, né, Gabriel, onde você colocou aquela bola de neve, né, que veio ladeira abaixo, né, e começou lá pequenininha, né, chegou aqui embaixo grandona, né, que é o efeito, né, dos juros compostos ao longo do tempo, né, até para elucidar um pouco mais o funcionamento, a mecânica desse tipo de cálculo, né, de juros, né, eu trouxe aqui 2 quadros para a gente entender qual que é a mágica aí, né, desses juros compostos, né? Porque hoje, né, pensando em termos de aplicações, investimentos, instrumentos financeiros, né, todos eles
tomam como base os juros compostos para cálculo, né? Então, vejamos aqui a diferença, né, entre os cálculos de juros simples e compostos, né? E a gente vai ver o que é a mágica, né, desses juros compostos e como isso nos traz certa rentabilidade aí, né? Então, aqui, né, no primeiro quadro, né, a gente fala aqui dos juros simples, né? Então, vamos pegar uma situação aqui que no primeiro ano, né, eu fiz uma aplicação lá de R$100 mil, né? Esse é meu capital investido, tá? Por todo esse período, né? Pensando numa taxa de juros aí de 10%, né, para esse primeiro ano, eu tenho aqui, portanto, né, por simples conta aritmética, né, juros, né, uma rentabilidade de R$10 mil, né? No segundo ano, eu mantive essa aplicação, né, esses mesmos R$100 mil, né? Com a mesma taxa, né, de 10% ao ano, eu tenho mais R$10 mil de rentabilidade, né? No terceiro ano, a mesma coisa, quarto e quinto ano sucessivamente, né? Portanto, né, ao final desse período, né, desses 5 anos aqui no nosso exemplo, né, a rentabilidade obtida é de R$50 mil, né? R$10 mil por mês. Então, o meu resgate final, o que é? São aqueles R$100 mil aportados inicialmente, mais a minha rentabilidade, né? Então, meu dinheiro trabalhou para mim, gerou frutos, né? Então, o que eu tinha lá inicial de R$100 mil, hoje são R$150 mil, né? Agora, vamos pegar carona aqui no efeito dos juros compostos, né? Como que funciona isso, né? Também no primeiro ano, né, a mesma quantidade, né? A mesma aplicação de R$100 mil, né? Com a mesma taxa de juros de 10%, né? Então, no primeiro ano ali, né, nada muda em relação ao cálculo de juros simples, né? Eu obtenho, portanto, no final ali, um rendimento de R$10 mil, né? Só que veja o que acontece, né, com relação aos juros compostos, né? Os R$100 mil era o meu capital inicial, permanece, né? Ele continua aqui como o meu saldo investido, só que a ele é agregado os R$10 mil que me gerou de rentabilidade no período anterior, né? Então, eu passo a ter um total de capital empregado de R$110 mil. Quando eu aplico a minha taxa de juros sobre os R$110 mil, vejam que a minha rentabilidade no segundo período é superior. Passa de R$10 mil para R$11 mil, porque eu tenho uma base maior, né? E assim sucessivamente, né? Veja que no terceiro ano a minha rentabilidade é de 12.100, no quarto ano 13.310 e no quinto ano 14.641, né? Então, ao final de todo esse período, eu tenho um rendimento total de R$61.051. Quer dizer, são R$11.051 superior ao juro simples, né? Então, ao mesmo tempo que isso lá, né, no cenário de dívidas, nos traz um efeito negativo, aqui no cenário de investimentos é um efeito potencializador, positivo, né? E é dessa forma que a gente rentabiliza o nosso capital. Ou seja, né, Rafa, nada mais é do que a gente diz. O que é juro composto? É juros sobre juros, né? O juro simples não é assim. Então, cuidado na dívida, mas é bom o investimento. É o famoso fazer o dinheiro trabalhar pela gente, né? Aí a gente começa a ter vantagem nesse mundo financeiro, né? Agora... Exatamente. Legal, eu acho que é importantíssimo. Perfeito. Agora, Gabriel e Moisés, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, nesse cenário. Mas faz fácil, hein? Vamos lá, ó. Pega leve. Não é difícil, é uma reflexão aqui e vamos... Qual que é o questionamento aqui, né? Eu vou apresentar um cenário para vocês e a gente tenta responder aquela pergunta ali, né? Quem vai ter mais dinheiro aos 65 anos? Né? Deve ser eu, viu, Marcelo? Eu estou mais próximo de lá do que vocês. Tomara, se Deus quiser. Aproveitando o efeito do juros sobre juros, a gente chega lá. Vejamos aqui, né? Vamos lá, né? Um estagiário, né? Um estagiário, né? Começou lá a sua carreira com 22 anos e dos 22 anos aos 30 anos, ele conseguiu guardar R$150 por mês.
tá certo? Né? Aos 30 anos, ele não guardou mais nada, ele parou de investir. Né? Então, quer dizer, durante 9 anos, né, dos 22 aos 30, ele guardou lá R$ 150. Dali para frente, ele ficou com aquele dinheiro investido e não colocou mais nada em aplicação, né? Somente o que ele já tinha colocado até os seus 30 anos. Né? Agora, uma segunda situação. Um profissional que começou a sua carreira meio sem planejamento, sem organização, né? Gastava mais do que podia, né? Ou quando sobrava algum dinheirinho, ao invés de poupar, acabava gastando, né? Até os seus 30 anos, ele não fez nenhum tipo de poupança, né? Aos 30 anos, ele foi promovido, ele virou gerente, né? E aí começou a sobrar um dinheirinho no final do mês e ele, consciente e ciente da importância do planejamento, começou a guardar R$ 150 por mês também, dos 30 aos 65 anos. Né? Então, você tem de um lado o estagiário que por 9 anos poupou R$ 150 por mês, parou aos 30 e dali para frente não aplicou mais nada, e um gerente que dos 22 aos 30 não fez qualquer tipo de aplicação e depois por 35 anos guardou R$ 150 por mês em uma aplicação. O que vocês acham aí, ao final desse período? Quem vai ter mais dinheiro? É sacanagem, tá de pegadinha, né? Eu quero ver o pessoal nosso, para que for assistir o vídeo, o que vai fazer. Olha o sacana. O Gabriel está dizendo assim, que um cara contribuiu 9 anos e o outro cara contribuiu 35 anos. Se eu fizer essa pergunta, é lógico que quem contribuiu 35 anos deve para ter mais, né, seu Rafael? Pois é, leva a crer isso, né? Cara, 35 anos, né, Rafa? Peraí, gente, peraí. Você está dizendo que um cara contribuiu 9 e o outro contribuiu 35, mas lógico, né, Rafael? Quem contribuiu 35 anos vai ter mais grana, né, cara? Vamos ver o resultado aqui, né? Então, no caso do gerente, né? Ali adotando uma rentabilidade de 10% ao ano, né? Para a gente proceder com os nossos cálculos, né? Investindo R$ 150 por 35, ao longo daqueles 35 anos, né? Esse gerente teria, ao final desse período, uma quantia de R$ 631 mil, tá certo? Né? Agora, veja a visão do estagiário. R$ 941 mil, quer dizer, expressivamente superior ao... Você está dizendo que um cara que contribui 35 anos tem um patrimônio inferior a um cara que contribui 9 anos pelo mesmo valor, pela mesma taxa de juros? Exato. E por que Qual é isso a acontece? mágica nisso, seu Rafael? E isso é finanças pessoais, né? E por que isso acontece? E por que isso acontece? Porque o estagiário começou a investir o seu dinheiro mais cedo e deixou o dinheiro aplicado por muito mais tempo. É uma pegadinha, né, que a gente faz aqui e faz até a brincadeira, mas essa é a ideia, inclusive, do dinheiro no tempo e a importância de poupar, né? E de poupar agora. Não é deixar assim, eu vou agora curtir minha vida, estou começando minha carreira, né, e tal. Lá na frente eu penso nessa questão de aposentadoria, ou lá na frente eu penso nessa questão de investimento. Veja como é diferente, né, os cenários e como o resultado disso lá na frente vai reverter ao nosso favor. Qual que é a mágica aí, então, Rafael? Traduzindo numa situação mais simples. A mágica é o seguinte: comece a investir agora. Quanto mais cedo você começar a investir, por mais tempo você aproveita o efeito dos juros compostos. Porque se a gente pensar, né, esse estagiário, apesar de ter contribuído com 9, né, vamos dizer, com 9 períodos, ele contribuiu com 9, mas o dinheiro daquele saldo de 9 ficou por mais 35, né? Então, ele contribuiu ali por 44 períodos, é isso, né? Se a gente pensar nesse contexto mais direto. E o nosso amigo gerente acabou contribuindo só com 35. Tá aí a mágica. Exatamente. O dinheiro no tempo tem valor. O dinheiro no tempo custa, né? A gente sempre fala, cuidado que o dinheiro no tempo custa. Perfeito. E aí a conclusão é de que não perca tempo. Comece
a fazer a sua poupança. E um outro cenário importante é que, se você já está nos 30 anos, ou passou um pouquinho dos 30 anos, também não está perdido. O gerente acumulou um valor relevante, também não foi os 600 mil reais, é um valor bastante interessante, né? Então, eu não sou mais estagiário, estou perdido? Não está perdido. Você apenas o dinheiro deixou de trabalhar para você por um tempo, mas ele pode começar a partir de agora, né? Comece já, porque por mais que não seja todo o tempo que quem tem 22 anos tem pela frente, você ainda tem, né, muito que viver. Agora, pensando assim, no cenário real, né? Se a gente falar assim, 150 reais hoje, né? Por vez aquele dinheirinho que a gente sai lá no final de semana, pega um cinema, hoje nem pode, né? Pandemia e tal, enfim. Mas acaba indo, né? A gente nem dá conta. Pessoal, dá uma olhada nesse número aqui, pensando agora para o futuro, né? Você imagina lá na frente, depois de 30 anos, você olhar para a tua reserva e falar, poxa, no dia de hoje, né? Eu teria 600 mil na minha disposição, olha, né? Então, finalizando só esse bloco, né, a importância, né, de a gente, às vezes, fazer, né, essa troca, deixar um pouco o consumo e fazer um investimento, deixando ele para o futuro, que a gente vai ter uma grata surpresa lá na frente, né, tendo aí um recurso à nossa disposição, quem sabe para usar uma hora de necessidade, ou quem sabe até para fazer uma viagem e curtir, né, uma vida mais, vamos dizer, experiente lá, porque ninguém fica velho, não fica experiente, né? Eu tô assim, antigamente quando eu tinha 50, eu falava, eu ficar velho, agora não, fico experiente, né? E a gente ter uma experiência de vida diferente lá na frente. Ó, até rimou, uma experiência de vida diferente lá na frente. Tá certo. É isso aí. Correto. Então tá aqui, né? Mais um questionamento aqui dentro das nossas reflexões, né? Devo investir meu dinheiro, né? Acho que, face ao slide com o comparativo do estagiário e o do profissional mais avançado, o gerente, né? Ficou nítido, né? A questão do dinheiro trabalhando ao seu favor, do potencial que isso te traz, e então a gente entende aí que é de suma importância a criação de algum tipo de poupança, né? Mais uma vez o fantasminha, inflação, né? O que é a inflação? Eu acho que a gente tem até vivenciado aí nos últimos anos, né? Ou melhor, nos últimos períodos, um aumento contínuo e generalizado dos preços, né? E isso é a inflação, né? É a perda do seu poder aquisitivo frente ao aumento dos preços, né? De um outro lado, a gente tem a rentabilidade, né? Que vem aí justamente corroborar com tudo que explicamos até agora, né? A rentabilidade frente aos investimentos, frente a uma aplicação financeira, né? E dessas duas considerações, né, decorrem-se dois conceitos, né? O conceito primeiro de rentabilidade nominal. O que é a rentabilidade nominal, né? É aquela taxa de juros que está explícita no título ou na aplicação que você está adquirindo, que você está aderindo, que você está colocando o seu recurso, né? É aquela taxa que está lá estampada, né? 1%, 6% ao ano no caso da poupança, né? Com algumas considerações aí, né? Mas é aquele valor que está lá, né, pelo qual o título te é vendido, né? Mas como a gente tem o efeito inflacionário, né, que é a perda do teu poder aquisitivo, né, a gente precisa considerar em conjunto com a rentabilidade essa questão da inflação, né? Então, fazendo-se, né, uma conta simples, né, que é a tua taxa nominal de rentabilidade menos a inflação, você chega no que de fato é a tua rentabilidade, no que de fato gerou do que de fato gerou de retorno aquele teu investimento, né? Que nada mais é que a tua rentabilidade real, a sua rentabilidade nominal, descontado do efeito inflacionário. E aquilo, de fato, né, em termos líquidos, é a tua remuneração efetiva frente ao teu dinheiro empregado ao longo do tempo. E por fim, né, a gente traz aqui uma última reflexão, né, trazendo a seguinte consideração: necessidades são ilimitadas. A gente tem das mais diversas possíveis.
no entanto, as fontes de recursos são limitados, né? Equilibrar tudo isso numa balança, né, para que você consiga, dentro de um contexto, obter recursos, né, encaixar suas despesas frente a esses recursos e ainda sobrar algo no fim do mês para que você consiga poupar, justamente é o planejamento, aí voltando lá no início da nossa apresentação, né, é o planejamento que nos dá essa ferramenta para conseguir equilibrar essa balança. Rafa, e aqui só é muito da desculpa, né, que as pessoas dão. Poxa, eu não faço esse investimento de R$150 porque eu ganho muito pouco, porque é muito difícil, você não sabe como é a minha vida, né? E é muito normal a gente ouvir isso, a gente se reveste dessa desculpa, se reveste dessa questão para deixar de fazer aquilo que é necessário. E é algo que é um conceito econômico muito claro, né? A aula 1 de economia é a primeira coisa que a gente enxerga lá. E isso vale não só para o rico, mas também para o pobre, para quem não tem nada. As necessidades nossas, elas são ilimitadas. Você vai ter uma necessidade ganhando 1.000, você vai ter uma necessidade maior quando ganhar 10.000 e uma necessidade maior ainda quando você atingir os R$100.000 de rendimento. Olha que benção. Entretanto, né, esses R$100.000 que você atingiu lá na frente também é escasso. Você também consegue gastá-lo, né? A desculpa de não ter o recurso agora para fazer o investimento ou para fazer aquilo que precisa ser feito, o planejamento que precisa ser feito, ela nunca vai acabar se você não colocar em perspectiva que as suas necessidades vão ser sempre limitadas, né? Hoje você não paga escola para o seu filho, amanhã você vai querer uma escola X, depois de amanhã uma escola Y. Então, os seus gastos vão aumentar de acordo com aquilo que você vai tendo acesso. Entretanto, né, voltar lá no começo da nossa aula e prestar atenção no teu planejamento e colocar como prioridade a questão financeira, as finanças pessoais, né, o ponto de partida para que isso se desenvolva de uma forma natural, né, para que isso aconteça de uma forma orgânica, né? Você não pode esperar que os seus recursos sejam maiores, porque as suas necessidades vão ser sempre maior ainda do que aquele recurso. Muito bom. É isso aí, né, pessoal? A gente, então, chegamos aqui, né, ao final vamos fazer até, né, um curso, desse nosso bate-papo, dessa interação, né, a respeito desse tema tão importante como nós dissemos lá no começo. Na fala do Gabriel agora, né, nesse último momento, tem uma frase que é muito dita, ela, né, está sendo constantemente compartilhada nas redes sociais, né, que é assim, quem não quer fazer algo sempre encontra uma desculpa. Quem quer fazer algo sempre encontra um meio, né? E isso está, inclusive, vinculado numa frase bem famosa, né? De Churchill, que foi, né, uma mente brilhante lá na Inglaterra e tal, né? Liderou vários partidos políticos, uma influência bélica muito, né, forte. E ele dizia assim que um pessimista, até na oportunidade ele vê problema. Sabe aquele negócio? Mas um otimista, até na dificuldade, ele vê uma oportunidade. E aí, então, nós terminamos aqui conclamando, né, com vocês, falando de finanças pessoais, esse olhar do eu quero fazer, né? Esse olhar do que, apesar de toda a calamidade que a gente tem enfrentado, diga-se, inclusive, por conta da pandemia, por conta dessa questão, né, do ambiente até econômico, financeiro, que a gente está inserido nele, é fato, mas a gente, então, nos revestir de uma mente e de um olhar otimista. A gente vai passar por isso, estamos passando por isso, e é possível nos organizar, é possível fazer, é possível a gente, né, encontrar essa saída. E essa frase que foi traduzida do inglês, né, e que fica aqui para nós, vem dando essa ideia de continuidade, porque quando a gente tem algo em mente, tem um objetivo, e a gente planeja muito bem, né, aquele algo, quanto mais a gente vai vivendo, quanto mais a gente vai experimentando, e o nosso objetivo vai ficando cada vez, né, mais sólido, vai passar um tempo, e a gente vai, com certeza, né, alcançar aquele objetivo.
nós vamos ficando mestres, né, naquela situação, porque a gente vai dedicando tempo, vai dedicando sempre, né, algo para que aquilo aconteça. Então, pessoal, nós conclamamos aqui para esse olhar, para esse pensamento, já nos colocando, inclusive, à disposição, os nossos contatos, né, estão aqui no final da apresentação. Temos também, né, dentro desse formato, a nossa empresa que presta apoio, né, e assessoria na área de finanças. Os nossos nomes estão estampados aí, tem o nosso currículo, e a gente ficaria muito grato, muito feliz, né, em poder contribuir com vocês, né, seja até na individualidade. Poder acessar, tem o nosso e-mail, tem o nosso telefone, o WhatsApp, né, quiçá, né, pessoal, o Gabriel, o Rafael, né, a gente receba aí essa interação de todo mundo que for participar aí no futuro, a gente poder contribuir de algum modo, tá certo? Fechado. Muito obrigado. Perfeito, obrigado a todos. Maravilha, pessoal, muito obrigado aí, a gente encerra a nossa fala por aqui, foi um prazer muito grande gravar, né, essa aula com todos vocês. Um abração.